pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fuzzcast, o seu espaço para transformar estratégias em resultados. Eu sou o Cris, o céu da Fuzz, e hoje vamos mergulhar em um tema que é espinha dorsal de qualquer negócio que busca crescimento sustentável e, acima de tudo, previsibilidade, porque quando eu paro de falar desse jeito muito louco aqui, eu começo a falar muito sério, que não é apenas entender o que o seu cliente faz, meus amigos empresários, que tem que trazer dinheiro para dentro de casa, mas com cada interação que pode se converter em receita constante. Para nos guiar nessa conversa, temos o prazer inenarrável de receber uma voz de peso, apesar dela ser bem pequenininha e magrinha, mas, gente, dentro desse invólucro tem uma capacidade que vocês vão descobrir aqui, vou deixar ela falar daqui a pouco. Então, estou falando com Fernanda Garcia. Fernanda Garcia conhecia há pouco tempo, queria ter conhecido muito antes, né? Mas quando falávamos do comportamento do cliente, do nosso cliente, como que ele trata o seu cliente. E Fernanda atua há mais de 10 anos com vendas B2B, entregando um pouco da idade, Fernanda, apesar de você ser muito nova e muito experiente, já com foco em prospecção outbound, estratégias de GTM, de go-to-market, para empresas SaaS. A Fernanda é head de Deal Flow na ABC's Ventures, conectando startups a investimentos seed, e é cofundadora da Rapport, onde forma e treina times de pré-venda. Só para vocês saberem, nesse exato momento, a Fernanda está dando uma consultoria para a gente, porque eu precisava que virasse de cabeça para baixo a nossa pré-venda, e é isso que está acontecendo. Eis que, nesse momento, vindo direto de uma reunião com um cliente nosso, Amanda Coan, a nossa gerente de operações aqui na Fuzz. Olá, Amanda, tudo bem? Oi, Cris, tudo ótimo? Boa tarde, Tudo Fê, tudo ótimo. bem? Chegou no exato momento que eu passava a palavra para minha amiga Fernanda Garcia. Boa. Fernanda Garcia, como que você veio parar nesse mundo de vendas, minha amiga? Boa pergunta. E bom, pessoal, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando, falando sobre vendas. Como o Cris falou, já estou há 10 anos no mercado de vendas, com foco praticamente nesse tempo todo em prospecção outbound, é o que eu mais gosto. Já trabalhei como inside sales, também fui gestora de equipe, trabalhei para empresa americana. Atualmente trabalho no fundo de investimento, então meu contato ali é diário com founders, tanto numa estratégia outbound, de ir atrás de boas empresas para a gente analisar e investir, também trabalhar meio que no meu inbound, conversando com os founders que estão entrando em contato com a gente para conhecer mais o fundo. E na Rapport eu tenho um curso de pré-vendas focado ali muito forte em prospecção ativa, e em paralelo eu treino times, e agora estou com super prazer aqui de treinar o time da Fuzz. Cris, da tua pergunta, como é que eu fui parar em vendas? Eu estava terminando a graduação em Relações Internacionais. Quem estuda Relações Internacionais ou conhece alguém que estuda, no final sabe que a gente está... O que eu faço da vida? O ano era ali 2015, Florianópolis. Comecei a fazer um estágio numa startup, estava bombando, RD, Involves, MeTime, um monte de empresa legal. Comecei a fazer estágio numa empresa chamada Achado, que logo foi vendida, comprada, na verdade, pelo Mercado Livre. E lá eu tive o primeiro contato com outbound. Me apaixonei, gostei demais de tudo que eu vislumbrava que eu poderia desenvolver na profissão, principalmente a parte de comunicação, a parte de conseguir fazer com que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre mim quisesse falar comigo a ponto de aceitar um convite para, quem sabe, em algum momento comprar uma solução. Isso para mim na época era uau, como assim? E estava conectado com o que eu aprendia na faculdade, que era a parte de negociação, de relação interpessoal, enfim, vários outros pontos. E a partir disso comecei a minha carreira em vendas, entendendo que é uma carreira e não só um trabalho. E aí cá estou 10 anos depois e não consigo me ver em outro ambiente que não esse ambiente comercial. Tá no mudo.
Como assim, né? É isso aí, Fê. Eu gosto muito de dizer, quase um jargão nosso, que vender é ajudar a melhorar o mundo. Você concorda? Concordo em partes, porque tem pessoas que têm essa mentalidade, e é ótimo, mas tem pessoas que têm a mentalidade de eu vendo areia no deserto, que é muita mentalidade de eu consigo tirar proveito das pessoas ou da situação. Então, acho que vai muito como a gente vê, mas eu acredito que através de vendas a gente consegue mostrar para as pessoas possibilidades que elas nem sabiam que existiam. A gente consegue resolver problemas reais a partir de conseguir vender algo a alguém. Então, acho que eu tenho essas duas visões, assim, é tudo interpretação. Os bons e os maus então, estão em todos os lugares, né? Exato. Fê, para muitas empresas, a ideia de mapear a jornada do cliente, ela pode parecer muito complexa. E é, de verdade. Uhum. Ou é muito antes da realidade do dia a dia. Nós trabalhamos com o mercado brasileiro, a gente sabe que ele é um mercado onde grande parte dos empresários com quem a gente conversa, eles têm uma certa distância ou não têm conhecimento aprofundado em marketing e vendas. Então, toda vez que a gente vai buscar investimento para que isso se transforme em dinheiro, né, para que o cara venda mais, a gente precisa explicar isso um pouco melhor, tá? Mas para ficar bom, tem que começar, né? O que você pensa, ou quando chega lá no cliente, né, e vai falar a respeito do primeiro passo fundamental, que é começar, né? Nessa jornada, ou nesse caminho de mapear a jornada do cliente dentro das organizações que a gente chega, como é que começa isso tudo? Aqui, Cris, eu gosto de voltar alguns passos assim e até um lugar de por que a empresa, por que aquele grupo de founders decidiu criar a empresa? Geralmente, o que acontece? Eles identificam uma dor de mercado, sabem, querem resolver e constroem uma empresa para fazer isso. Nesse meio tempo, eles identificam os possíveis clientes, validam que essa dor realmente existe, entendem o tamanho desse mercado e botam a empresa para rodar. Então, acho que o básico é isso, né? Identifiquei uma dor, validei que essa dor é real, identifiquei meu tamanho de mercado e, a partir disso, eu começo a construir algo ali para distribuir o meu produto para resolver essa dor. E o que eu percebo que, depois que isso que é o básico está pronto, o que as empresas deixam de fazer? E que, para mim, esse não é nem o início, é algo que a gente tem que estar sempre, constantemente atento, que é ter esse contato com o cliente. Então, quando a gente fala de mapear a jornada, eu vejo algo muito comum de acontecer, que são os empreendedores, os gestores, pensando no que eles consideram uma boa jornada e deixam de falar com o cliente para entender como é a jornada do cliente. Não é uma jornada linear. E a gente tenta, né, encaixar em caixinhas. E cada vez mais a gente vê que a jornada ela entra por um canal, vai pelo outro, pula algumas etapas. Então, quando alguém me pergunta, tipo, Fê, por onde começar? Eu volto nesse início. Cara, volta para o teu cliente. Entende como ele compra, entende em qual rede que ele está, entende como ele se comunica, como ele gostaria que se comunicassem com ele, quais os desafios dele. Várias vezes a gente vê sites, e a gente foi num evento, inclusive, juntos, né, da Exact, que o Theo trouxe isso muito bem. A empreendedora, a gestora, tinha um site que não comunicava o que o cliente dela queria comprar e o que ela vendia. Quando ela conversou com o cliente, ela conseguiu entender, opa, então eu deveria me comunicar dessa forma, para as pessoas entenderem. E eu vejo muito isso também em outras operações. A empresa se comunica de uma forma, mas o cliente compra o produto para outra forma. E falta essa conexão dos dois conversarem e construírem algo juntos.
Então, a jornada do cliente é volte ao cliente e entenda sobre ele, porque isso retroalimenta todas as outras áreas da empresa. Eu também concordo, vou te dizer, né? E quando esse cara resolve começar, o que é começar para mim, né? Vou fazer alguma coisa, porque senão o meu concorrente vai passar por cima de mim. Tá? Eu tenho uma opinião consolidada, né? Porque, tanto é que é por isso que a gente põe a mão na massa lá com o cliente, né? A gente se força a fazer isso. O que é o básico bem feito na hora que o cara vai começar? Para você. Depende muito do momento que ele tá, assim, mas pegando bem no começo, eu olharia para um time de qualidade, porque ele precisa de pessoas para estar ali na frente com ele, em contato com o mercado. Ele precisa de pessoas que já passaram por desafios que ele vai passar, porque isso acelera na tua curva de maturidade, de maturação. Um outro ponto é ter as ferramentas que vão suportar o teu processo, porque se tu fica fazendo tudo de uma forma mais caseira, o que acontece muito no início, né? A pessoa às vezes não tem como investir e ela acha um jeito de fazer. Mas a partir do momento que tu já tá com clientes, tu já tá fazendo, eu preciso ter um time formado ou sendo formado com clareza no que a gente precisa, eu preciso de ferramentas para sustentar essa operação e eu preciso ter mapeado quais são meus próximos pontos de chegada. O que é isso? Esse time está indo para onde? O que a gente está construindo? Onde que a gente quer chegar? Um plano. E eu vejo que um plano, perfeito. Muitos ainda não têm esse plano. O meu plano é bater X de receita. Tá. E para que tu quer bater esse X? É para manter a empresa funcionando? É para captar um investimento? É para comprar uma outra empresa em algum momento? É para desenvolver uma nova linha de produto? É para ir para um outro mercado? Então, o porquê das coisas que eles estão construindo. Eu acho que isso mantém a empresa também olhando para o mesmo lugar. E muitas empresas ainda não têm isso. Esse, eu acho que para mim é o básico do básico, sabe? Legal. Amanda, você que está mega experiente em começar os projetos, Amanda está aí ou está pausada? Senão eu já espero você voltar. Já vou para o outro lado. A Amanda está pausada nesse momento, vou eu daqui. O que a gente vê muito, Fer, é uma falta de continuidade. Porque para fazer diferente, cara, tem que ter paciência. E quando você fala para o cara que ele tem que ter paciência, ele está inquieto, porque ele não chega até nós quando ele está vendendo para caramba, né? Ele chega quando ele já está preocupado com o problema. Se chegou antes da terra estar arrasada, já é ótimo, né? Porque chegar até aqui para pedir ajuda para que a gente implemente processos que deem sustentabilidade de receita para a empresa, como a última tábua de salvação, é a que realmente não funciona. Sim. Tá? Pode falar. Não, eu ia comentar que um outro ponto também que eu vejo, assim, de começo, Cris, é falta de clareza nas métricas. Opa. O que eu estou olhando, o porquê, o que esse número representa para mim. E eficiência financeira. Isso está entregando resultado? Eu estou chegando num lugar saudável? Então, olhar para isso, às vezes a empresa acha que não, agora eu vou queimar muito, vou fazer de qualquer jeito e uma hora eu vou chegar. Mas calma, tem coisas que tu já tem que fazer certo desde o início para te não custar tua saúde financeira e mental, sabe? Muito legal. Vou explorar esse ponto aí. Amanda, agora que você descongelou, o que você quer saber da Fernanda explorar sobre o começo desse processo de tracionar vendas, preparar Sim. para escalar? Eu gostei muito dos pontos todos aí que a Fê tá trazendo, né?
Eu concordo demais com essa parte de estudar o cliente, né? Estudar ali a jornada, né? Que ele está fazendo, né? Quais são as nuances, né? Quais são os principais pontos aí que se cruzam também, né? Os principais padrões aí que a gente consegue até tornar esse processo um pouco mais previsível realmente, né? Dentro dessa jornada, e a gente conseguir explorar também o que está dando certo, né? Então, faz total sentido a gente aprofundar mais o estudo do cliente de cada operação, né? E trazendo, assim, um ponto bem importante, né? Dentro da experiência que a Fê tem hoje já, né? Com os founders, né? De SaaS, B2B, né? Na Academia do Rapport, eu queria saber realmente qual que é a maior resistência, né? Que você vê nessa hora de mapear toda essa jornada, né? Você acha que é mais na falta de dados ou a complexidade, né, dessa jornada, a percepção, né, que é muito teórico? Qual é a principal resistência, assim, que você vê nesse mapeamento todo, né? Eu não diria que é uma resistência, eu acho que é mais questão de ignorância. E o que que significa isso? Eu não consigo mudar uma coisa que eu não tenho, que eu não sei que eu preciso mudar. Então, várias vezes, o gestor está lá consumindo conteúdo, tentando fazer do jeito dele, estudando, sendo que se ele fala com uma outra empresa, ele faz um bench, ele começa a perceber, olha só, isso aqui eu não tinha, isso aqui eu não sabia que era assim. E aí se abre meio que um leque. Então eu vejo que para muitos é se abrir a entender fraquezas no seu processo. Estou cansada de conversar com pessoas que não, eu já faço isso, eu já uso isso, já funciona. Mas quando eles se abrem para conversar com alguém e falam, olha, essa ferramenta eu não conheço, olha, essa integração eu nunca vi, nossa, tem um espaço aqui. Eu acho que é muito mais o estar aberto ao mercado e sempre com essa mentalidade de talvez tenha algo que eu possa fazer melhor, talvez tenha algo que eu possa fazer diferente. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco, Amanda, com o tempo inteiro tá buscando coisas novas, o tempo inteiro tá buscando bench, porque uma hora tu já não sabe mais o que faz. Mas a partir do momento que tu tá aberto a, deixa eu identificar pontos aqui de falha no meu processo, deixa eu buscar alguém para me ajudar nisso, eu vou atuar em cima disso, aí a gente começa a ter mudanças significativas. E tem muitos gestores que não param para fazer isso, porque estão só apagando incêndio. E aí esse para mim é um grande problema, não parar para ter esse olhar estratégico. Tá ali meio que na força bruta, esperando que uma hora o trabalho pesado vai dar certo, quando ele poderia e deveria ter um olhar um pouco mais, um pouco não, né? Um olhar mais estratégico. Agora partimos para um ponto muito interessante. A gente falou de cadência e constância. Então, a gente fala muito, quando a gente está falando da jornada do cliente, etc., como é que a gente mapeia isso, como é que as empresas podem fazer que essa coisa realmente aconteça. A gente falou do plano e a gente fala também muito dos rituais. Cara, de quanto em quanto tempo a gente vai se encontrar? Eu não vejo aqui na FAS, porque a gente acaba entrando, a gente gosta muito de indústria. Por quê? Porque tem muita oportunidade. Então, cada coisa que a gente consegue mexer, o resultado em valor nominal, ele é impactante. Imaginando que a gente passou por essa primeira fase, que é uma fase que a gente escolhe ferramentas, e, na minha opinião, precisa fazer algo muito complicado, tem que ser simples mesmo, Fê. Aqui na Ipsi de gente sempre fala no básico bem feito. Está. É isso, assim, não complica a vida. Às vezes a gente tem um monte de ferramenta, um monte de coisa e não usa nem 10%. Então tenha o básico, tenha uma boa lista. Primeiro, o teu ICP bem mapeado, uma boa lista com os contatos que tu vai buscar, falar, telefone, e-mail, clareza na tua abordagem, no qual que é o teu diferencial, no porquê que tu vai falar com essa empresa, e ter uma ferramenta ali base que te dê dados. Como é que está a minha taxa de conversão? Como está a minha taxa de abertura de e-mail? Eu consigo gravar minhas ligações para fazer um coach depois? Então não é nada complexo. É coisa simples, mas que tem que ser usada. Legal. Mapeamos. Todo mundo, né? A gente quebrou o gelo, porque chegar lá para falar de processos, do processo
que o cara está executando, a gente muitas vezes chega lá e ele tem dificuldade de falar qual é o processo dele, porque ele está imerso e o dia a dia está tomando conta dele. E muitas vezes, toda vez que alguém chega de fora, existe uma tendência a ser encarado como algum tipo de ameaça. Então, falar alguma coisa que o cara já devia saber. Como é que você trata isso? Envolver esse cliente na jornada de compra, para mim já é um ponto fundamental. Quem que vai operacionalizar? Quem que vai estar junto no projeto? Essa pessoa ela tem que estar comprada. A pior coisa é entrar numa empresa querendo resolver, querendo ajudar, querendo entender o que eles fazem e ter pessoas ali que não estão compradas com a ideia, porque muitas vezes elas não foram envolvidas. Elas de fato sentem, contrataram isso porque o meu trabalho não está bom. Elas levam para o emocional e o ser humano leva para o emocional. Então, para mim, um primeiro ponto é entender quem que vai estar envolvido no nosso projeto quando ele começar a rodar. Ah, vai ter o Cris, vai ter a Amanda, vai ter a Fernanda, vai ter a Mayara. Pô, vamos conversar com todos eles juntos em algum momento para entender os pontos deles também, que eles têm que estar comprados com o projeto. E caso eu entre num projeto com alguém que está desalinhado, aí o ponto é tentar fazer com que essa pessoa entenda que ela faz parte do projeto e sem ela a gente não consegue andar. Meio que olhando muito para essa parte da pessoa mesmo, assim, porque dependendo do como essa pessoa se sente, ela pode minar as suas entregas. Demorar para entregar relatório, falar que não existe, falar que o que ela tem está melhor, ir lá reclamar para o CEO ou para o diretor que vocês não têm, a consultoria não está entregando um bom trabalho, porque ela se sente ameaçada, porque ela não está se Estão sentindo mexendo parte. no meu queijo. Exato. Legal. E quando os números começam a subir, porque você falou combinar, entender quais são os números que fazem sentido, porque eu estou escrevendo nesse momento aqui, antes da gente entrar, estava escrevendo sobre... eu falei uma vez, e veio chuva de críticas, adoro também, sobre desistir de tentar aproximar marketing e vendas. Desista de tentar aproximar, porque já deve nascer sendo a mesma coisa, né? Muito do que vendas traz, que fala, cara, só vem lead ruim, né? E o marketing, cara, estou me esforçando, os leads bons, vendas que não sabem trabalhar. Então, assim, uma hora esses números vão subir. E eles têm que estar acordados. Acho que está aí o começo de uma grande história com um bom resultado. Na hora que eles começam a subir, você consegue trazer um exemplo prático para nós, dizer, cara, eu já vi isso acontecer e deu um bom danado. Tu diz de marketing e vendas não se darem bem e depois o resultado se dá bem? Tá. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes, mas olha o contexto como que foi. Marketing e vendas brigavam, bem no exemplo que tu tinhas trazido de tô gerando lead, não tá fechando venda, é ruim, por aí vai. O que que mudou? Foi a empresa trabalhar com a mesma metodologia para marketing, pré-vendas, vendas, CS, todo mundo ter clareza das entregas e das taxas de conversão, como impactam no outro, e a gente ter os gestores de marketing e vendas entendendo como uma meta comum. A nossa meta é gerar receita. Então, eu não tenho mais essa briga. Marketing, isso aqui não está legal, vamos ajustar? Vendas, eu estou passando para ti, não está fechando. O que eu poderia fazer? Tem algum conteúdo que eu possa fazer para ajudar o time de vendas a fechar mais? Então, são os dois líderes olhando para a mesma meta. Nossa meta é gerar receita. Óbvio que o marketing vai ser as suas metas de geração de leads, vendas vai ter as suas metas, pré-vendas vai ser a sua, mas todos eles estão olhando para o mesmo resultado, que é receita que a gente está gerando. Olha que legal. Vai chegar uma hora que, mesmo que a empresa não seja... não é muito afeiçoada à tecnologia, mas não tem grandes
projetos de inovação, não tem uma área de inovação, só que o cara precisa mudar. Ele precisa de alguém ou alguma coisa que faça isso ter um sparkles, né? Tipo, como é que a gente gera essa faísca para a galera chegar lá? Daí a gente vai ter que falar de tecnologia. Né? Sim. E falando em resultado, principalmente, a gente precisa ir no caminho de abandonar planilhas, mas, no fundo, todo mundo precisa olhar para o mesmo lugar. Isso. Como é que fica usar a tecnologia com esse cara que já está desconfortável, mas a gente começa a apresentar coisas e a fazer apostas juntas que começam a dar resultado? Como é que fica essa experiência com essas pessoas que estão fazendo parte disso e como que elas ficam, na sua opinião, passam a enxergar o cliente deles? Boa. Talvez eu traga algo meio duro aqui, mas eu acho que quando um cliente contrata uma consultoria, um treinamento, algum tipo de serviço para colocar ordem na casa, digamos assim, enxergar o que a equipe não está vendo, ele quer enxergar o que a equipe não está vendo. E óbvio, né, a gente vai ter empresas que são pequenas, as médias, as grandes, tem níveis e níveis de complexidade. Mas eu acredito, Cris, que quando entra um olhar de fora, ele vai revelar coisas que não vão ser sempre boas e só ajustes de processo. Às vezes vai revelar que aquela pessoa não deveria estar ali fazendo aquele trabalho porque ela está mais atrapalhando do que ajudando. Então, um papel vai ser trocar essa peça, que aqui no caso é a pessoa. Então, eu entendo esse desafio e esse receio, porque tem gente que finge que trabalha. Tem gente que está lá de bonito, que, eu tô aqui há tanto tempo, eu já faço desse jeito, a gente quase entrega ou entrega. Só que aí entra um olhar de fora e fala, olha, deveria estar usando isso. A pessoa não se mexe para aprender a usar a ferramenta. Olha, vocês deveriam estar olhando esse número atrelado a esse aqui. A pessoa não faz nada para isso. Olha, tu deveria ter rituais com a tua equipe de one-on-one, de fazer um forecast, de fazer X, Y, Z. A pessoa também não faz. Adianta colocar a consultoria, investir dinheiro, botar tudo para rodar, se aquela pessoa depois não vai ter condições de ficar ali à frente desse projeto, porque a consultoria não é para sempre, ela é por um período. Ela arruma, deixa a casa em ordem e segue a vida. Às vezes ajuda, né? Tem uma continuidade, mas não é o objetivo da consultoria, é ser pontual. E aí, se tu tens uma pessoa que está ali contra ti o tempo inteiro e não consegue evoluir nesses pontos, aí vai da liderança da empresa entender. É isso que eu quero para minha empresa? É esse tipo de profissional? É esse tipo de exemplo? E em alguns casos tem que trocar e tem que trocar, não tem o que fazer. Essa pessoa vai ser mais bem sucedida às vezes em outra empresa. E ela, às vezes ela nem estava se dando conta disso. E chegou uma consultoria para mostrar, caramba, eu não estava fazendo direito. Tem o profissional que vai falar, caramba, Cris, como eu estava cego para as coisas. Cara, eu vou colar em ti, eu vou estudar, vamos junto. E tem outro que vai ficar minando. O minando talvez ele tenha os dias meio que contados. Dona Fernanda Garcia, dá para fazer essa mudança toda sem arriscar o business? Dá. Boa. Porque o business, ele é o business. Ele vai continuar, porque eu não vou mudar a operação toda do dia para a noite. São ajustes, eu vou contratar essa pessoa aqui, eu vou chamar essa pessoa que eu já sei que trabalhou dessa forma em outra empresa, que vai chegar muito mais madura, para acelerar o processo. Então, a gente tem que fazer essas trocas inteligentes. Não vou tirar aquela pessoa e colocar alguém que também não tem conhecimento nenhum de nada. Então, eu acho que um papel é entender que, assim como a gente fala, olha, essa ferramenta vai te ajudar mais do que essa, olha, essa pessoa vai te ajudar mais do que essa. O que você faz, Fernanda? O que você faria se a empresa fosse sua com um super vendedor que não está afim de mudar nada do que ele está fazendo? Tem muito esse ponto, né, de o vendedor estrelinha, o vendedor lobo solitário. Eu não vejo que é problema ter uma pessoa dessas na operação trazendo resultado, desde que ela não contamine a cultura do restante do time. Tem vendedores que, olha, eu
ele trabalha, ele entrega, ele faz tudo que ele tem que fazer. Às vezes ele não está muito afim de fazer uma coisa ou outra, mas isso não prejudica a operação como um todo. Quando isso passa a ser um problema do tipo, olha, eu preciso que seja dessa forma, e essa pessoa não está fazendo, aí eu tenho desalinhamento cultural. Mas eu já vi casos, Cris, do tipo, não pode ter vendedor estrelinha que faz do jeito dele e adeus. Vou ter que demitir. Só que o resto da tua equipe ainda não está entregando o resultado desse super vendedor. E aí tu tira o super vendedor, cai o teu resultado, e tu não consegue achar uma outra pessoa ou fazer o ramp-up de um outro vendedor para entregar tanto quanto ele. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas ideias do tipo, não, tira essa pessoa porque ela está contaminando a operação. Eu sempre acredito que a gente tem que ter um plano de recuperação e deixar claro para a pessoa, olha, a cultura da nossa equipe é assim. Aqui está desalinhado, aqui está desalinhado. Vamos alinhar isso juntos? Eu entendo que é um processo. Para outras operações ou em outros segmentos, cara, isso não faz diferença. Para algumas operações tá entregando resultado? Tá entregando resultado. Eu me viro com ele. Eu já escutei disso de gestor falando, cara, eu me viro com ele. Porque é o cara que está puxando a meta nas costas. Eu não vou tirar ele, porque eu vou sofrer, às vezes o gestor pensa, no meu próprio bolso. Tem casos e casos, né, Fia? Tem que ter muito cuidado, assim, de pegar essas verdades absolutas e, não, agora eu vou demitir porque essa pessoa é estrelinha, é o lobo solitário, eu só quero um perfil. Tipo, cara, analisa. Cada caso é um caso. Às vezes aquele vendedor te ajudou a construir a área, ele entende dos processos, ele não está seguindo o processo, mas ele complementa quando uma pessoa não está, ele está lá conversando com o cliente, ele vai num evento, tem um baita de um destaque. Será que às vezes uma coisa não compensa a outra? Será que é tudo preto no branco? Eu acho difícil esse tema, sabe? Uhum. No meio do caminho, senhorita Amanda Coan, você que tem diversas operações debaixo de você. Quando a gente está prestes ou torcendo e trabalhando muito para entrar em velocidade de cruzeiro, tem várias operações nessa situação. O que a gente pode explorar com a Fernanda? Eu vejo que os principais pontos, né, que a gente pode explorar com a Fernanda, e já vem executando isso, né, olhando principalmente para a parte de pré-vendas, né, realmente tendo esse pegar na mão mesmo, né, olhar mais aprofundado ali, né, sobre o que está sendo feito, o que pode melhorar, olhar o dia a dia, né, então isso é assim, um tipo de consultoria, assim, que é bem diferenciado, assim, que faz total diferença, né, a gente pegar na mão e ir juntos, né, nessa direção, porque cada segmento tem a sua particularidade, tem o seu tipo, né, de especificidade, né, do tanto tipo de produto, do tipo de que vai comunicar e tudo mais, então todo esse acompanhamento, assim, mais perto, ele faz toda a diferença, né, não é algo pronto, é algo que vai ser desenvolvido junto, né, e realmente, como a Fê falou bastante ali, né, precisa estar comprado, precisa estar alinhado ali com quem vai ser o agente de mudança ali dentro da operação, né, então isso eu achei sensacional, né, para a gente pensar isso, né, e realmente colocar isso sempre em prática, né, olhar sempre para essa pessoa que precisa estar dentro da operação junto, né. E devolvendo já uma outra pergunta para a Fê, né, com toda essa expertise, né, que ela tem, como que o time ali, a equipe de prospecção, né, ela pode usar todo esse mapeamento ali da jornada, né, para qualificar melhor os leads, né, e já garantir também, né, desde da primeira interação ali, né, que isso seja já relevante para o cliente ali, né, com o time ali de pré-vendas. As empresas, é muito comum elas trabalharem em formas de silo. Marketing, vendas, CS, e elas mal se conversam. Às vezes, pré-vendas e vendas não se conversam. Mas o que tem que acontecer? O que é o ideal, né? Que todas as áreas tenham clareza de como elas alimentam as outras áreas. Então, o marketing, deixar claro, olha, esses são os conteúdos, é dessa forma que a gente se comunica. Pré-vendedor, ter clareza desses conteúdos do marketing, como eles estão se comunicando, passar isso para vendas dar devolutiva. Olha, essa reunião foi boa,
por causa disso. Esse tipo de cliente, a gente tem uma conversão mais rápida. CS, olha, esse cliente com essa dor, a gente entrega muito resultado. Esse aqui está dando problema, está dando churn. Então, pensando só na área ali de receita e pegando um pouquinho ali de CS, que entra mais num outro momento ali de expansão de conta, de retenção, de expansão, mas as áreas, elas têm que se ajudar. Porque a gente está falando da mesma empresa. A empresa tem aquela meta desdobrada dentre as áreas. Então, eu preciso saber o que os meus pares estão fazendo em termos de negócio para a gente falar a mesma língua. Quando eu dou treinamento para pré-vendedor, eu falo, tá, quais são os cases que vocês têm? Aí a pessoa, a gente não tem case direito. Aí tu entra no site e tem vários cases. Ou, a gente deveria ter esses cases, mas não temos. Tá, mas tu passou isso pro teu time de marketing? Tu levantou isso de alguma forma? O marketing vai lá, patrocina evento, faz toda a comunicação no site. Isso é marketing. Mas o pré-vendedor, ele não sabe como o marketing está se colocando para o mercado. E ele não usa isso na sua própria abordagem. Ele meio que às vezes constrói tudo sozinho. E aí, quando o lead vai entrar no site, opa, peraí, mas a Fernanda me falou uma coisa e no site dele está outra coisa. Isso está confuso. Então, a gente tem que falar a mesma linguagem e dar o feedback um para o outro. Quando eu trabalhei por 5 anos em empresa de tecnologia para evento, e eu trabalhava muito próximo de CS, e eu tinha uma frase que eu falava que era assim, todo BDR é um pouco de CS e todo CS é um pouco de BDR. Por quê? Porque a gente tem que investigar, a gente tem que entender. E aí eu tinha um contato muito próximo com o time de sucesso do cliente, falando, tá, essa conta que eu agendei, que fechou por vendas, como é que tá? Como é que eu uso? O que eles estão fazendo? Qual que é o desafio disso? Qual que é o desafio daquilo? E eu usava isso no meu pitch de pré-vendas. Olha, hoje eu estava numa call junto com o fulano e ele falou tal coisa. Mentira, foi o CS que me falou. Porque o CS tem contato com o cliente. Só que isso me ajudava nas minhas abordagens. E tem operações que isso se quebra. E eu não digo nem operações que são grandes, tem operações que são pequenas. Que as pessoas são 15 pessoas dentro de uma sala. E elas não se conversam. E aí cada um está fazendo de um jeito, sendo que está desalinhado. Então, para mim, Amanda, eu sei que eu dei um pouco mais de contexto, mas a resposta é: as equipes elas têm que olhar, de novo, para o mesmo objetivo e entender que uma está ali para ajudar a outra e retroalimentar com informações importantes, porque senão a gente vai ficar batendo a cabeça sem necessidade nenhuma. Vou mudar o rumo dessa prosa, minha amiga Fernanda. Eu sei que recentemente você e o time da Rapport encabeçaram uma pesquisa junto com a Receita Previsível aqui no Brasil sobre o mundo de pré-vendas no Brasil. O que você pode dizer para a gente? Não é mais spoiler, né? Não é mais spoiler. O que mais você gostou, que te surpreendeu na pesquisa? O que mais me chamou a atenção é perceber como existe uma bolha no LinkedIn, que tudo é automação, que tudo é AI, e que o futuro é uma coisa incrível, com poucas pessoas e muita tecnologia, e talvez seja, mas quando a gente vê a pesquisa que a gente conseguiu mais de 1.000 respostas, então tem um pouco de cada tipo de operação. O que a gente viu? Áreas de pré-vendas, que não têm autonomia sobre o seu próprio orçamento, áreas de pré-vendas, que dependem muito de ferramentas gratuitas, ou que não usam ferramentas. A gente viu pré-vendedores que usam AI, sua grande maioria não paga, então eles não conseguem testar coisas, criar seus agentes e participar dessa onda, digamos assim. Então a gente vê, Cris, na pesquisa, o mercado ainda que já entende o valor de ter um pré-vendedor e uma equipe de pré-vendas, mas que acho que ainda não consegue ver tanto como a alavanca estratégica que eu vejo, assim. Que o pré-vendedor, ele está na linha de frente em contato com o mercado. Imagina, ele está conversando com quem pede para conversar contigo, e ele está indo atrás em nome da tua empresa. Ele tem que ser uma pessoa muito capacitada para entender como personalizar, como criar uma lista enriquecida, como ser mais produtivo. E a gente, às vezes, olhando o LinkedIn,
parece que está tudo já encaminhado, que é só fazer isso aqui. E aí na pesquisa a gente viu que, opa, peraí, está muito, cada vez mais claro que o mercado ainda está aprendendo, ainda está descobrindo que ferramenta que uso para o meu processo, o que é uma abordagem personalizada, como eu comissiono essa pessoa, como que eu desenho um processo, será que eu uso uma cadência multicanal ou só um canal? O que eu mais vi também, Cris, da pesquisa e também em mentorias, são pré-vendedores que não têm uma ferramenta de sales engagement para enviar cadência, para controlar suas taxas, e vai criando tarefa da cabeça. Isso tu perde produtividade. E aí tem um outro lado falando, não, automatiza tudo, mas vai automatizar o quê? Se o básico não está sendo feito. Legal. O básico tem que ser feito, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Porque isso se perde, né? Agora, Fer, isso eu sei, eu acompanho você, eu sei que você é muito ativa nas redes sociais, e quem faz isso com maestria, e eu, na minha opinião, você o faz, precisa de uma fonte de inspiração. Por que tu acorda de manhã, cara? Pra quê? Eu me vi como criadora de conteúdo no final do ano passado, / início desse ano. É muito louco isso. Porque até então, eu compartilhava conteúdo. Ah, isso aqui é legal, vou compartilhar. Ah, isso aqui ajuda uma pessoa, vou compartilhar. Só que depois que as marcas começam a nos chamar, falam, opa, peraí, estão me vendo como criadora de conteúdo. Na minha cabeça isso era algo de Instagram, não de LinkedIn. E aí eu comecei a olhar para a criação, não mais como algo que eu quero só compartilhar porque eu acho interessante, mas com olhar mais de, isso vai ajudar outra pessoa? Eu estudo muito, eu faço curso, eu leio livro, eu vou para evento, e tem muitas pessoas que não têm esse acesso. Então eu comecei a me ver como essa pessoa que consegue pegar essas informações, colocar em prática, tanto no meu dia a dia profissional, quanto através da minha comunidade, e compartilhar com outras pessoas. Então a resposta, Cris, do porquê que eu crio conteúdo, qual que é essa fonte, cara, é da pessoa que vai no meu Insta e manda print. Fê, depois que eu comecei a ver os teus conteúdos gratuitos, eu bati minha meta e agora eu não tô mais ansioso para fazer uma ligação. Falo, gente, eu nunca vi essa pessoa na vida, mas ela tá lá consumindo um conteúdo e aprendendo, assim como eu aprendo de outras pessoas que também não sabem da minha existência, sabe? Então eu acho que a parte mais legal é essa, assim, e foi por isso que eu comecei a construir conteúdo lá atrás, que é para compartilhar coisas que me ajudariam se eu tivesse alguns anos antes, sabe? Uau! E a sensação? É muito, muito, muito positiva, assim. Eu acho que fechar treinamentos, ter mais alunos, é muito consequência. Você vai ver meus conteúdos, eu não estou falando lá que eu dou treinamento, eu não estou falando que eu tenho um curso, eu só estou produzindo conteúdo. Mas as pessoas começam a ver, opa, eu queria essa pessoa com esse conteúdo dando um toque pro meu time. E as coisas vão acontecendo. E criar conteúdo exige que tu estude. E que tu aprenda várias outras coisas. Então, para mim, isso também é divertido. Porque eu sei que eu vou me desenvolver. Agora eu tenho um canal no YouTube. Cara, gravar pro YouTube é diferente de gravar uma aula. Tem que pensar em várias coisas. Gravar um Reels de 1 minuto e 30 é diferente de fazer um post. Então a gente, conforme vai fazendo, vai aprendendo, sabe? E para mim, as coisas têm que ser divertidas. Se ficar pesado, se ficar aquela coisa, ai, que saco. Porque não é a minha tarefa principal. Eu trabalho no fundo de investimento. Eu tenho um curso com alunos, eu gravo aulas, mas o meu dia a dia hoje é na IBSEED, falando com founders, indo para eventos, gravando podcast. É uma rotina intensa. A criação de conteúdo, ela encaixa no meio disso tudo, porque eu consigo unir as coisas. Mas para mim, o feedback da pessoa que, cara, às vezes ela não tem como comprar um curso, mas ela viu aquilo e ela colocou em prática, falou, pô, deu certo, me ajudou, é o que hoje me faz querer produzir mais. E eu me divirto, eu aprendo, então o tempo passa muito rápido, assim, eu consegui unir o útil ao agradável.
São palavras de alguém que eu considero sensacional, fora da curva, e é uma grande amiga, estamos nos encaminhando para o final. Amanda, você que também gosta muito de estudar e que nesse momento está se tornando uma consultora certificada da Receita Previsível. Ó, E o que você gostaria de extrair da sabedoria gigante dessa nossa gigante Fernanda Garcia? Eu estou gostando muito do assunto, né? Acho que faz total sentido tudo que a gente vem comentando, né? E a gente fala de uma forma macro, né? Dos processos mesmo das empresas, né? De cada área, né? Como elas devem estar conectadas também. E o que eu gostaria de entender um pouco mais, assim, da Fê, né? Esse objetivo final, né? De a gente otimizar a jornada do cliente, né? Que a gente sabe que impacta, né? Positivamente, né? No negócio, né? Mas como que essa otimização toda, né, ela se conecta com esses pilares aí da previsibilidade de receita, né, da eficiência operacional, né, e também, né, do crescimento sustentável, assim, da empresa, né. pula. Eu gosto muito eu tenho muito em mente o bow tie funil ampulheta, que eu conheci pela Winnie by Design. Então, eu tenho uma parte que é marketing, pré-vendas, vendas, eu tenho a venda e depois eu tenho ali o time de CS, o time de expansão. Então, quando a gente pensa nessa jornada como um todo, eu vou ter ali uma parte que vai, digamos assim, gerar essa receita, então estou sempre olhando para trazer novos clientes, só que eu preciso ter um bom processo que faça com que essas pessoas vejam valor na minha solução, que eu entregue resultado de fato, para elas continuarem na minha empresa, comprarem mais e expandirem. Então, pensar nessa jornada, para mim, é entender como que eu capto esse cliente, passo por todas as etapas e faço com que ele fique aqui e tenha cada vez mais sucesso e compre mais coisas e aumente os produtos que ele tem, faça essa expansão. Então, uma métrica aqui que a gente não falou, mas que a gente tem que olhar é o churn. Adianta eu colocar um monte de cliente para dentro e perder um monte de cliente? Não. E o que eu tenho que olhar o tempo inteiro? Como que está essa jornada, desde o momento que eu estou captando esse cliente até o momento que eu estou fechando e entregando valor para ele. Ele se mantém? Se ele sai, por que ele sai? O que eu posso aprender com a saída dele? De novo, para retroalimentar o meu funil, para entender os pontos ali que não estão ajustados, para eu conseguir resolver isso, para depois ele não sair. Às vezes até entender, será que eu devo vender para esse tipo de cliente? Quantos tipos parecidos foram embora? Será que eu tenho que melhorar o meu produto? Será que eu tenho que melhorar o meu time de vendas que não está entendendo a real necessidade dele? Então, quando olhar para a jornada do cliente, é de fato entender de ponta a ponta. Por que eles estão entrando, por que eles estão comprando e o que faz eles crescerem ou saírem. Se a gente não olha para isso e só vai no fluxo, a gente perde informações importantíssimas que nos dão indicativos de crescimento ou decrescimento do nosso negócio. Contra a parede da minha convidada. 3 indicadores indispensáveis para quem está começando, Fer. Eficiência de receita, quanto que a empresa ganha, quanto que ela gasta, porque senão ela vai embora. Churn, para eu entender dos clientes que eu estou fechando, se estão ficando ou não, e ele tem um grande indicativo. E NMRR, que seria a nova receita gerada ali de contratos. Acho que eu iria nessas Muito 3. legal. E quando o cara já está maduro? Outros 3. Peguei, não tinha nada combinado, hein? Não tinha nada combinado. Para mim é o quanto que cada cliente gera de receita para a empresa. Então, esse vendedor, como que ele está, o que ele está gerando, quanto que ele está gerando ali para essa conta. Cash burn, então quanto que a empresa está gastando. E isso pode ficar negativo, é muito comum. Tem empresas que não operam no break-even, mas aí já é um passo mais avançado. E CAC sobre LTV, que é básico, mas eu não tinha falado antes. Que é o custo de aquisição para o cliente comparado com quanto tempo ele ficar na empresa. Fantástico. Gente,
muitos insights, como eu já imaginava. A Fernanda é uma amiga muito querida, mesmo, e é sempre assim, tá? Sempre disponível para dividir esse conhecimento. E eu te agradeço demais, Fernanda, por esse papo, por dividir esse conhecimento conosco. Obrigado, Amanda, por ter participado com a gente. Agora uma para fechar, eu guardei uma aqui. Eu tenho um outro programa que eu faço essa pergunta, mas vai aqui que me deu vontade. Se você recebesse agora uma oportunidade de escolher uma pessoa, uma só, de toda a história da humanidade, para conversar durante 15 minutos, quem seria e por quê? Cara, essa pergunta eu já me fiz e nunca cheguei a uma real resposta, mas uma das primeiras pessoas que me vem na cabeça é Da Vinci. Porque o cara era, tipo, um gênio, segue sendo um gênio. Ele não tinha as ferramentas que a gente tem. E olha o tanto de coisa que ele construiu. E eu acho que mais do que isso, ele era uma pessoa que não concluía as coisas. Ele ficava, tipo, meio que cansei, ele era muito perfeccionista. Ia para uma outra coisa. Então, entender como que funcionava a cabeça daquele ser humano, se é que isso é possível, o que ele achava de mundo, acho que ia ser bem, voltando bem lá atrás, né? Acho que ia ser muito interessante. Outras pessoas que eu penso, já tem bastante conteúdo sobre ele, já tem biografias. E Da Vinci também tem, mas imagina falar com ele 15 minutos, assim, sobre arte, engenharia. Vai ser uma loucura. Uau! Pouca coisa que foi combinado, gente, eu confesso. Coloquei Fernanda Garcia em algumas berlindas, mas eu gosto muito dessa espontaneidade, porque quem tem conteúdo consegue rebater, é o caso da Fernanda. Fer, nós vamos deixar aqui embaixo, os seus contatos, os seus arrobas, e muito, muito obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço, Cris. Conta comigo sempre que precisar. E, pessoal, precisando entrar em contato, como o Cris falou, as redes estão aqui embaixo, estou super disponível. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Pode mandar mensagem lá que a gente vai se falando. Muito obrigado, um grande abraço, fique bem. Abraço, pessoal. Até mais, foi um enorme prazer. Tchau, tchau. E é isso. Parei.